Qual que é o tema da nossa campanha? Glória a Deus. Vamos para o Salmo de número 142. Salmo de Davi, o Salmo de número 142. Glória a Deus. Todos encontraram? O Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Palavra de Deus. Senhor, confirma a voz do Senhor ecoando para os nossos ouvidos, para os nossos corações. Ajuda, Senhor. Nós temos a capacidade de ouvir, mas é o Senhor que traz para o coração. Por isso abrimos os nossos corações. Derrama neles a palavra. Confirma tudo para a tua glória e surpreenda segundo a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Os que concordam, digam glória a Deus e tomem assento. João Ferreira, pastor João Ferreira, desde os Estados Unidos, Deus te abençoe, muito bem-vindo, viu? Olha, meus irmãos, este é o Salmo de Davi. Davi é o maior salmista, o maior poeta da Bíblia Sagrada. E ele está escrevendo um salmo debaixo de muitos apertos e angústias e dores. E ele faz um apelo muito especial a Deus no versículo 7. Tira a minha alma da prisão. E esse é o tema da nossa mensagem, o Senhor nos dando palavras nesta noite. Tira a minha alma da prisão. O pano de fundo deste salmo, segundo os estudiosos, é 1 Samuel 22, quando Davi estava na caverna de Adulão, ou 1 Samuel 24, quando ele estava na caverna em En-Gedi, e teve aquele encontro com Saul, seu perseguidor. Mas, sendo num ou no outro lugar, esse salmo revela a angústia de um homem que está deslocado, a angústia de um homem que está fora do seu lugar. Davi está refugiando-se numa caverna. E por mais que nesse salmo ele fala de solidão, nós temos que entender qual é essa solidão de Davi. Porque ele está cercado, olhe para frente, preste atenção, ele está cercado com 400 homens. Então por que ele fala de solidão?
Mas esses 400 homens são os amargurados, endividados, marginalizados. Parece que quando você encontra com uma pessoa que está com o mesmo problema que você, parece que não é companhia. É alguém que também tem o mesmo problema. E Davi está numa situação difícil. E quem é esse Davi? Davi aqui é o guerreiro que venceu o urso, venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante. É o guerreiro que foi em batalhas e matou milhares. Ele tem experiência em lutar e vencer. Só que ele está numa situação de problema lá dentro. Os problemas fora dele, ele soube lidar até então, que era o leão, o urso, o gigante e os milhares que ele matou enquanto soldado. Então esses problemas ele soube enfrentar, ele soube encarar, e ele foi forte para pôr cada um por terra na força do Senhor. Só que agora ele está com um problema dentro dele. E ele não sabe tocar neles. Ele está com inimigos dentro dele. E esses inimigos ele não tem como guerrear com eles. Com a força que ele guerreou contra leão, urso, gigante, milhares. Olha que ele foi crescendo, venceu um leão, venceu o urso, venceu o gigante e venceu milhares. Ele só foi crescendo como guerreiro. Só que agora, esses inimigos interiores abateu ele. Caiu o semblante dele. Ele começou agora a ver o seu culto a Deus caindo. Ele começou a ver a sua adoração a Deus caindo. Porque ele tem um propósito. Ele está dizendo, tira minha alma da prisão com um propósito. Não é para vencer os inimigos externos. É para louvar o nome de Deus. Então ele está abatido porque essas coisas tiraram dele a alegria de adorar. E não só a alegria de adorar, porque na verdade quando você não tem alegria para adorar, é porque um problema mais grave está ali atrás e de certa forma ele entrou ali e está reinando. A alma de Davi, ela está abatida, e um dos clamores que Davi faz é, ninguém, versículo 4, é o ápice da angústia de Davi revelado no Salmo, e ele termina o versículo 4 dizendo, ninguém cuidou da minha alma, e esse ninguém aqui é um ninguém para ninguém, nem ele nem os outros, porque o problema nosso muitas vezes, irmãos, não é olhar para quem vai cuidar da minha alma. Primeiro é se eu estou cuidando da minha alma. Ninguém deu glória a Deus, só uns dois. É fácil cobrar que os outros cuidem de você, mas você está cuidando de você? Você está cuidando de você ou só está fazendo o que não precisa fazer? Aquele negócio, ninguém nessa casa trabalha, mas você está trabalhando? Nós temos a mania de olhar para os outros, mas primeiro a gente tem que aprender a olhar para nós. Nesse caso, viu? Não é no sentido de egocentrismo. Deus falou assim, na pessoa de Jesus e no Antigo Testamento, amarás o teu próximo. Tem como eu amar o próximo se eu não amar a mim? Nessa colocação? Então eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar de mim. Se a minha alma estiver bem, eu trabalho bem. Se a minha alma estiver bem, eu adoro bem, eu cultuo bem. Se a minha alma estiver bem, eu reajo bem. Eu raciocínio bem.
Mas se ela estiver mal, eu vou para uma caverna. Então, quando Davi está dizendo, tira a minha alma da prisão, ele está diante de duas prisões no mínimo. Primeiro, a prisão de estar numa caverna, refugiando e escondendo-se nela. Segundo, a prisão que ele se encontra porque a alma dele está abatida. Quem é que está dentro da prisão, além de ser esse guerreiro vencedor? Um rei, chamado a ser o rei de Israel, um homem recheado de promessas. Vou ser tanto com você, Davi, que você vai sentar no trono da nação de Israel e vai ser rei dessa nação. E quem é que Davi vai ser o sucessor de quem? De Saul. Quem é Saul? O seu perseguidor, que quer matá-lo. Imagina a situação. Então tem aqui algumas coisas do porquê que essa alma está na prisão. Primeiro, solidão. Segundo, angústia. Terceiro, uma falta de expectativa. Porque para onde vai Davi? Se onde ele for tem perseguição. Ele deixou seu pai e sua mãe para ser cuidado pelo rei de Moabe. Imagina a situação desse Davi. Ele recebe notícia que os sacerdotes foram mortos pela mão de Saul. Ele está sem saída. Então, quando a gente está sem saída, a gente tem que lembrar de quem é a porta. Nós temos conhecimento bastante para saber os escapes. Sim ou não? Davi, ele vai voltar os seus olhos, depois de olhar para a direita, e conhecer esse lugar que ele olhou, mas não achar quem o conhecesse. Na verdade aqui, são pessoas até que, o sentido da palavra no hebraico, é até que sabia quem ele era, mas não podia ajudar ele. E aí, ele vai olhar mais profundamente e não vê ninguém para socorrer ele. Nesse momento, Davi, ele de certa forma acorda. E ele diz, a ti, Senhor, clamei. E eu descobri que tu és o meu refúgio. Eu lembrei que o Senhor é o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Primeira coisa, quantos querem tirar a alma da prisão? Quantos querem tirar a alma da prisão? Aleluia. A primeira coisa é clamar a Deus. A primeira coisa, essa palavra aqui, clamar, é como gritar. Escute, se a sua alma está sofrendo, quando a sua alma entra em depressão, em angústia, em problemas profundos, a solução primária, a primeira solução da sua alma é gritar a Deus. E isso quer dizer algumas coisas, entre outras. Se você precisa, não fale baixo. Quando você grita, você reaciona, estou falando em espanhol, você reage à alma. Você reage à alma. Tinha uma mulher na Bíblia Sagrada, em Mateus 15, uma Sírio-Fenícia, que estava passando algo terrível na sua casa. Imagina a alma dessa mãe com uma filha terrivelmente endemoniada em casa. Quem já viu os sofrimentos do seu filho, da sua filha, sabe o que é isso. E o texto bíblico diz que ela vem atrás de Jesus gritando. Se você quer Deus mesmo, abre a boca.
Não fica reclamando, não fica calado. Para que eu vou orar? Deus não me ouve. Para que eu vou clamar? Deus não me ouve. É gritando que Ele te ouve. Isaías 58:6, salvo engano, diz o texto: e gritarás e eu direi, eis-me aqui. Palavra de Deus. Tem que sair desse semblante caído, desse semblante de morte, e olhar para quem tem vida, para quem tem a cura da alma e a cura dos problemas todos, e tem que gritar ao céu. O céu tem ouvido, o céu ouve. Então, se o céu tem ouvido e ouve, não é surdo. Por que eu tenho que gritar? Porque o problema não é o céu, o problema é você reagir à sua alma. O céu já deu a resposta. Como assim, pastor? Jesus já foi para a cruz do Calvário, Ele já ressuscitou o terceiro dia, Ele já está à destra do Pai e reina para sempre. Agora é com você, tem que reagir, e reagir primeiro na alma. É a mulher do fluxo de sangue falando para si mesma: se eu tão somente tocar, ela está falando com a alma dela. Irmãos, eu infelizmente, ou felizmente, a gente tem discernimentos que nos angustia. A gente vê Satanás já começar a derrubar pessoas pelo semblante. Elas vão ficando, não vem na oração mais, não tem mais não sei o quê, daqui um pouco está sentando mais atrás, e daqui um pouco Satanás já derrubou. E por que derrubou? Porque deixou alguma coisa entrar na alma, e ficou moendo aquilo. Imagina Davi revoltado com Saul: eu vou matar esse Saul mesmo. Ou então, não quero saber nada de Israel, esse povo está me perseguindo, eu matei o leão, eu matei o urso, eu matei o gigante, eu matei milhares, porque eu não mereço esse povo me perseguir. Quantas vezes as pessoas nas igrejas entram por esse caminho? Deus está provando para ver se é aprovado, está reclamando, está dizendo: o povo levantou, o povo falou. Imagina eu que fui mandado embora de uma igreja, falando mal dos irmãos, dizendo que esses irmãos estão endemoniados, não quero saber mais de fazer a obra de Deus, não quero saber disso. Que é isso, meu irmão? Deus está no trono, Ele me escolheu, Ele tem uma obra comigo. Aconteça o que acontecer, vai acontecer se eu andar no trilho da promessa. Não tem que fechar a cara não, tem que adorar a Deus. Ou você não é de Deus? Você não lê a Bíblia? Quantos homens na Bíblia tinham tudo para amargurar, desistir, eles decidiram cantar. Nós é que nos reagimos. Não entra nessa conversa de Satanás, pelo amor de Deus. Para de ouvir Satanás e muda o seu semblante. Para de ouvir Satanás e muda as suas ações e atitudes. Para de ouvir Satanás e dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Problema na alma, só Jesus cura. Psicólogo não cura, psiquiatra não cura, psicanalista não cura, amigo não cura, amiga não cura. Dependendo do profissional, tem um remédiozinho paliativo, mas Jesus vai lá no profundo da alma e Ele cura. Ele muda. Então Davi tinha tudo para ficar colocando coisas. Não, mas ele caiu em si. Se eu clamar a Ele, eu sei que Ele ouve. Quantas vezes Ele já me ouviu? E Ele não muda, Ele é imutável. Ele vai me ouvir mais uma vez. Eu vou falar com Ele, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar a Ele.
Aleluia. Se eu tiver em pecado, Ele tem perdão para mim. Se eu tiver errado, Ele tem correção para mim. Se eu tiver de alguma forma contrariando Ele, eu buscando de todo o coração, Ele vai falar comigo. Eu conheço esse Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Eu conheço a sua mão, é poderosa. Eu conheço o seu Espírito, Ele me usa. Aleluia. Mas não pode ficar só na palavra, tem que ter atitude. Entra na oração, crente. Entra no clamor, crente. É a voz do Espírito Santo através de um fanico de barro, um comedor de feijão, sim, mas é a voz do Espírito Santo falando comigo, falando com os obreiros, falando com as obreiras, falando com os líderes, falando com você nesta noite. Entra no clamor, vai clamar, vai orar. Se você tem um problema muito sério, muito grande, e você está gastando 12 horas com esse problema, tira 1 hora desse problema e vai orar para você ver. Então, a primeira coisa, para tirar a alma da prisão, clama a Deus. Clama a Deus. Amém? Segunda coisa, a ti, ó Senhor, clamei, e disse, tu és meu refúgio. O meu descanso está em ti. Minha proteção está em ti. A minha fortaleza está em ti. Por que eu estou clamando ao Senhor? Porque eu tenho segurança em ti. Eu tenho resposta em ti. Eu tenho força em ti. Eu posso estar em ti descansado. Eu clamo a ti porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti descansarei. A sua alma tem que ser convencida que nele há descanso. O que Jesus disse para o povo lá, através de Pedro, não é? Quando o povo chegou para Pedro, falou assim, varões, nós estamos aqui todos atônitos, cheios de graça, constrangidos, com tudo que nós estamos vendo, e nós queremos isso também. O que nós fazemos? Que faremos, varões e irmãos? Aí ele diz assim, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, ou seja, sem arrependimento não apaga, para que sejam apagados os vossos pecados, e recebam o dom do Espírito. Onde que o Espírito mora? E vocês recebam o dom do Espírito. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo. E vocês recebam o dom do Espírito, a dádiva do Espírito, e assim venham tempos de refrigério. Aleluia! Clama ao Deus que traz refrigério. E refrigério está falando da onde? Da alma. A sua alma tem que estar bem para você vencer. A sua alma tem que estar bem para você desfrutar da vida. A sua alma tem que estar bem para você desfrutar da sua família. A sua alma tem que estar bem para vocês desfrutarem das vossas profissões. A alma tem que estar bem para que os louvores cheguem até o céu. A ti clamei. Como é que eu tiro a minha alma da prisão? Clamando a Deus. Segunda coisa, lembrando, declarando e descobrindo novamente que Ele é o refúgio. Terceiro, que Ele é a minha porção na terra dos viventes. Sabe o que Ele está remetendo aqui para nós? É quando Israel... o embrião da nação de Israel, né? Porque depois que, na pessoa de Davi, que vai se tornar uma nação verdadeiramente legítima, quando Israel chegou para cruzar o Jordão, e houve, através do líder Josué, a divisão das terras, conforme as direções dadas por Deus,
Aquele momento ali, Deus estava dando a porção. Quando Ele está falando que o Senhor é minha porção, Ele está dizendo, as heranças que eu tenho para receber, vêm do Senhor. Eu recebo não do meu trabalho na AgroSales, eu recebo é das mãos do Senhor. Eu recebo, não é primeiro do meu líder, pastor que ora por mim, não, é do meu Deus que usa o pastor. Eu recebo, não é do marido que é o cabeça da casa e trabalha e tem dinheiro, não, é o meu Deus que usa o meu marido e nos abençoa. O Senhor é a minha porção. Arabagaçai. Quando a gente entender isso, nós todos seremos dizimistas e ofertantes e não faltaremos cultos para trabalhar. Quando nós entendermos isso, porque muitos de nós, o entendimento é que o nosso trabalho é que traz o pão. No mundo sim, no mundo sim. Mas na casa de Deus, primeiro é a fidelidade a Deus, é buscando o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas nos serão acrescentadas. É adorando, não é sendo irresponsável, não é abandonando o emprego, mas é priorizando servir a Deus, porque a nossa porção não é o emprego na fábrica da Coca-Cola, não é o emprego na fábrica da Pepsi Cola, não é o emprego na empresa HP, não é o emprego lá na Microsoft, ou seja lá o que for, não, a nossa porção é o Senhor, não é o meu diploma, não é o meu título, não, a minha porção é o Senhor. E por que que isso cura a alma, pastor? Porque muitas vezes a nossa alma está como está, porque a gente está esperando nos outros. Sim ou não? Meu irmão, preste bastante atenção na palavra. Se a minha porção é o Senhor, poxa, mandaram o Senhor embora, glória a Deus, porque o meu Deus não me mandou embora. Você entendeu não? Se eu tenho fé, eu tenho fé. Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Se você não é, aí é outra história. Mas se você é de Deus, a minha porção é o Senhor. Quem abre a porta é o Senhor. Quem resolve o problema é o Senhor. Eu lembro um dos diversos, centenas de casos para a glória de Jesus, porque quando a gente aceita servir a Deus conforme a vontade dEle, Ele cuida mesmo, por sua misericórdia, cuida de mim, cuida de você, etc. Para você ter uma noção, na época que a Ana Carolina, nossa primeira primogênita, nasceu, Vilcelene não podia ser mãe de filhos, mas Deus falou, vai ser mãe. E aí nasceu a primeira, Deus já nos deu o nome dela antes dela nascer, e antes da Vilcelene, quando nós éramos noivos, nossa primeira filha vai chamar Ana Carolina. Deus já deu tudo antes. Aí ela era estéril, mas Deus já tinha dado o nome. Por quê? Porque Deus sabe o milagre que Ele vai operar em cada um. Aí nasce a Ana Carolina nasce. Eu tinha um salário muito bom, um emprego muito bom. Nasceu no melhor hospital de Goiatuba, na Casa de Saúde São José, com o melhor médico da região, Dr. Fovíbio. E aí, irmão, né, o Edmundo, está aqui o Edmundo, que é goiatubense. Tudo lá de paz, e eu ganhando bem, e etc, falta nada. Aí, Sara Rubia vai nascer em Anápolis, nas 21 vacas magras. E agora? Cadê o dinheiro? Cadê o melhor médico? Cadê? Mas quem era minha porção? Na época, o hospital evangélico e tudo mais, tudo organizado, porque Deus é a minha porção. A Ana Carolina não teve o tanto de fruta que a Sara Rubia teve, mesmo em 21 vacas magras. Naquela época que pera era mais caro que hoje ainda, ela só comia pera, danoninho, não sei o quê, e nós sem dinheiro.
Mas a minha porção... Na época lá eu fazia um cheque para a Vilcelene e falava, vai lá escolher o vestido que você quer. Eu lembro até um vestido que ela escolheu na época, uma roupa que fez, com uns trem assim, muito bonito e tal, e tal. Aí nós chegamos aqui, fomos na Têxtil, abriu, e eu não tinha dinheiro para dar para ela uma peça. Aí ela falou, se você estivesse trabalhando, você ia me dar um cheque em branco, né? Aí ela falou, só lembrando, né? E eu enchi os olhos assim. Falei, mas o nosso pastor, o nosso patrão, ele é mais rico agora do que o que nós tínhamos. Porque a minha porção é o Senhor. Na outra semana, 6 saias zero, 6 vestidos zeros e 6 blusas zero chegaram em casa. Porque a minha porção, sabe qual é o nosso problema? Fica esperando no salário, fica esperando no médico, fica esperando no profissional, fica esperando o pai mudar de vida, a mãe mudar de vida, fica esperando o fulano de tal que prometeu. Ei, tira a sua alma da prisão, começa a clamar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o seu refúgio e traz refrigério da maçaia. Ele é a tua porção, é Ele que abre porta onde não há porta. O que estava acontecendo com Israel? Vocês estão entrando numa terra que vocês não plantaram, mas vão colher. Vocês não construíram casas, mas terão casas, porque eu sou a porção de Israel. Será que estamos entendendo? Entendeu por que a gente prioriza Deus? É assim que nós vamos tirar a nossa alma. É interessante que Davi está fazendo uma oração para Deus. Tira a minha alma da prisão. E Deus já deu para ele os caminhos. Meu filho, se dependesse de mim, você nem na prisão entrava. É com você. É com você. O que Deus fez com Elias? Será que o Espírito Santo está falando conosco? O que Deus fez com Elias? Elias, depois que comeu o pão, bebeu e tal, e andou, ele foi para onde? Uma caverna também. Quando Elias estava dentro da caverna, o que o texto diz? 1 Reis 19, por ali, né? O que o texto diz? Que Deus entrou lá na caverna. Por que Deus entrou? Por que entendemos que Deus entrou? Porque Deus falou assim para ele, ó: o que fazes aqui, Elias? Então, fica sobre os pés de Daniel, por gentileza. O senhor está bem. Da próxima vez um número maior. Então, eu falo assim: o que você faz aí, Daniel? Sim ou não? E se eu estiver aqui? O que fazes aqui, Daniel? Deus entrou na caverna com ele, mas não entrou com ele numa situação, ele entrou para tirar ele de lá. Primeira coisa, Deus, obrigado, o Deus entra na caverna para te dar uma realidade, para que você caia na realidade. O que você faz aqui? Uma pergunta de Deus, quando Deus fala para você assim, por que você está pensando assim? O que vem na cabeça sua? Primeiro, que Deus não quer que você pense assim. Por que você pensa isso? Por que você pensa dessa forma? O que fazes aqui? O que você está fazendo na sua caverna? O que você está fazendo dentro desse lugar que você se colocou, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com suas atitudes, com suas reações principalmente? O que fazes aqui? Aí de repente o texto muda. Aí ele fala assim: Elias, o que ele fala? Venha para fora. Então Deus está onde? Ele só entrou lá para trazer uma consciência. Nesta mensagem Deus está entrando aí para te trazer uma consciência. Por que dessa forma? Não precisa. Você pode se alegrar. Você pode mudar essa história. Por que você está aí? Não é o seu lugar.
Aí ele pega e fala assim: Elias, vem para fora. Rabacassai. Esta mensagem hoje é um clamor de Deus. Nós clamamos a Ele, agora Ele clama a nós: sai para fora! Sai desse lugar. Ai, pastor, ninguém me ajuda. Quem ajudou Davi? Foi uma compreensão que Deus deu a ele. A alma é curada com compreensão. Deus age nisso. Esse não é o seu lugar. Seu lugar é aqui de fora. Porque eu estou aqui de fora. Porque eu vou com você. Ele sai. Aí ele vê fogo, ele vê pedra quebrando. Fala, mas meu Deus, será que Deus? Será que Deus? Não, depois vem o quê? Uma brisa suave. Elias, comigo é tudo tranquilo. É tranquilo. Quantas vezes eu cuidei de você? Quantas vezes eu abri porta? Quantas vezes você pensou que não tinha jeito? Eu fiz. Tenha paz. Tenha paz. Pare de crer naquilo que não vai dar certo. Creia naquilo que dará certo a partir da pessoa do Deus que você serve. Então Deus vai lá e arranca Elias da caverna e dá para ele direções. Agora, uma coisa triste para se lamentar: mesmo assim Elias não levanta seu semblante. Você vai ver um Elias que não quer saber. Ele não quer que o Eliseu siga ele. Ele não unge as pessoas que Deus falou para ele ungir. Ele não levanta o semblante. E isso me ensina algo. Se você quiser, desta noite, desta casa, você sai com o mesmo semblante que entrou. Abatido, caído e com as suas desculpas. Porque Deus não vai tocar nisso. Ele vai te dar as oportunidades. Agora eu pergunto para você: Elias tinha uma vida com Deus tremenda. Elias é aquele que surge no cenário bíblico em 1 Reis 17, falando: assim vai acontecer conforme a minha palavra. Um homem que conhecia o coração de Deus e o que é a vontade de Deus, e fez tantas proezas. Orou e Deus mandou fogo no Carmelo. Mas de repente ele recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, e ele decide ir sozinho para o deserto, andar errante. Deixa o seu moço, deixa a companhia, vai para debaixo do zimbro e pede a morte, porque a Jezabel fez uma ameaça. Ele podia olhar para a alma dele e dizer: minha alma, lembra do Deus que mandou fogo no Carmelo? Lembra do Deus que falou que não ia chover e não choveu? Minha alma, esse Deus é quem cuida de você. Minha alma, é esse o Deus que você serve. Ele não mudou. Mas Elias prefere ficar meio que chateado com Deus, porque ele queria que houvesse uma conversão nos moldes dele. E talvez Deus pudesse falar a ele, porque a Bíblia é resumida e Deus colocou o que quis colocar, mas talvez Deus pudesse falar a ele: Elias, você não era cheio para que seus sonhos se realizassem. Você era cheio para que os meus sonhos em você realizassem. Você não era cheio, obreiro, você não é cheio para fazer aquilo que você sonha. Você foi cheio para fazer com que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Será que alguém está entendendo? Ele vai, daqui um pouco é arrebatado aos céus, porque Elias era fiel, mas ele não faz aquilo que Deus mandou. Mas tem gente que faz.
Tem gente que levanta igual o pródigo e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Até então a alma dele tinha uma direção, mas agora ele queria voltar para a casa do pai. Agora ele está lúcido, agora ele está acordado. E por causa dessa atitude, quando ele chega tem uma festa. Quando ele chega tem um banho. Quando ele chega tem vestes novas, tem sandálias novas, tem anel nos dedos, tem honra de volta àquele que saiu desonrando. Mas por quê? Porque a alma dele levantou e ele descobriu, ele caiu em si. A cura está na casa do meu pai, a cura está em voltar, a cura está em confessar: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, Gabaçaia. E ele toma uma decisão, e a alma dele faz com que ele faça tudo o que decidiu, e agora é tudo novo. Agora, para encerrar, versículo 7, ele diz assim, primeiro versículo 3, vamos lá. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Quando ele fala a primeira parte desse versículo, conheceste a minha vereda, ou seja, conhecestes todo o meu caminho. Nós temos que ter um caminho para lembrar. Nós temos que ter uma profecia para lembrar. Nós temos que ter uma promessa para lembrar. Primeira vez que eu fiz um voo foi para Campo Grande, Mato Grosso. Eu estava pregando em Caldas Novas, numa igreja ali, Reviver, e Deus usou um irmão lá, que foi a primeira vez que Deus usou ele em profecia. Ele estava falando depois, e ele disse assim: o senhor vai chegar em Anápolis, já vai ter a passagem de avião, compra, e o senhor já vai ter a agenda, a primeira agenda, o senhor vai de voo, tal, não sei o que, há muitos anos atrás. E aí, mas será? Cheguei em Anápolis, as passagens estavam compras, e o primeiro voo para Campo Grande. Fui pregar em Campo Grande, na Assembleia de Deus, lá no então pastor Dionísio, que era presidente da CPAD na época. Aí, quando eu vou pegar o voo, eu falo para minha mãezinha: mãe, primeira vez, meu filho, isso pode cair. E ela com medo, e o povo com medo, e o povo. Aí eu fui perguntar para o Arnaldo, meu amigo, o Arnaldo de Pina, né, da Ingeco: Arnaldo, primeira vez, como é que é? Me explica. Ele: assim, assim e tal. Depois descobri umas histórias cômicas dele com a irmã Cida. E aí, quando eu fui para o voo, irmão, o povo tinha tanto medo por mim que eu estava em paz. Viu, Gerson? Cadê o Gerson? Eu estava em paz, tranquilo. E por que eu estava em paz, Gerson? Por causa do povo? Não, porque eu lembrei das promessas. Não primeiro que Deus falou: já tem um voo, porque isso aí já era o bastante. Tem um voo te esperando, vai ser o primeiro dos tantos voos. Não, mas é porque eu lembrei que tinha muita coisa para acontecer na minha vida, que a boca do Deus que não mente tinha falado. E eu lembrei que eu estava lutando todo dia para ser fiel a Deus, para andar com Ele segundo a vontade dEle e a palavra dEle. E eu lembrei que promessas para quem anda no trilho de Deus não caem por terra. E quem tem promessa, se está levantado, lutando para ser fiel, não morre enquanto a promessa não cumpre. Então o voo foi gostoso, foi rápido demais, 1h10 já chegou. Eu falei: meu Deus, que voo gostoso, que coisa boa. Por quê? Porque eu tenho um Deus que conhece o meu caminho. Você já teve experiências assim? Lembra das promessas. E aí, encerrando, ele ora no versículo 7: tira minha alma da prisão por um propósito.
não é para que eu tenha um novo emprego, não é para que o Saul morra e eu já assuma esse reinado para sair dessa miséria. Não. Tem uma direção porque ele está chateado que a alma dele está daquele jeito na prisão. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Sabe, uma das coisas que mais deve nos angustiar é não louvar o nome de Deus, não louvar com as nossas atitudes, a nossa maneira de servir a Ele nos diversos lugares por onde nós passamos, nas diversas sociedades que nós passamos, não louvar a Ele dentro de casa. Se tem uma coisa que deve angustiar o nosso coração, é estar num culto de adoração, como este, como outro culto, e voltar para casa sem sentir a presença, sem sentir que nós louvamos a Ele. Pastor, mas eu deixei 10 filhos mortos, eu estou de luto. Pois é, o Jó tinha 10 filhos mortos, e ele prostrou-se diante de Deus e adorou a Deus. Ah, o Jó é um gigante, hein, pastor? Não, não era um gigante, não. Ele era um decidido. Ele era alguém que andava com Deus. Pastor, eu estava vindo para a igreja, eu tomei uma surra, a pessoa me bateu, estou todo dolorido. Paulo e Silas apanharam fazendo bem, e dentro da prisão, próximo à meia-noite, louvaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Preste atenção em nome de Jesus. Eu não tenho razão porque eu estou sendo perseguido e caluniado. Me ameaçaram de morte. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Olha para a Bíblia. Paulo teve essas ameaças e passou por tantas coisas e apanhou várias vezes. E, meu Deus, a relação do sofrimento de Paulo. E Paulo no capítulo 4, versículo 4, escrevendo aos Filipenses, preso dentro da prisão em Roma, ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Estes homens eram fanáticos? Não, esses homens eram curados, resolvidos, sarados. Estes homens tinham um alvo. Se é para chegar no céu, tudo vale a pena. As aflições do agora não são para comparar com a glória do porvir. Levanta a igreja, é hora de reações. Eu vou adorar, eu vou cantar louvores ao Rei. Eu era perdido e fui achado. Eu era um cachaceiro, beberrão, e fui liberto. Eu era um drogado e Ele me limpou. Eu estava indo direto para o inferno e Ele mudou minha trajetória, e agora eu estou indo direto para o céu. Cura a tua alma. Então, na verdade, concluindo a palavra, não é tira a minha alma da prisão, é vou tirar a minha alma da prisão hoje mesmo. Fique sobre os pés. Esse homem aqui, ó, vamos usar o exemplo como se o pano de fundo fosse ele dentro da caverna de Adulão, com 400 homens cheios de problemas, endividados, amargurados, marginalizados. Esse homem aqui, ele arranca tanto a alma dele da prisão, que ele sai com esses 400 e vai para a guerra da vida dele.
Dos 400 vão para 600 daqui um pouco. E ele vai guerreando, vai vencendo, vai vencendo, e vai vencendo, vai vencendo, e vai vencendo, e vai vencendo. Porque ele reagiu, porque ele levantou, porque ele tirou a alma dele da prisão, porque ele lembrou que Deus tem para ele a porção da massa daia. A minha porção é o Senhor. Sabe o que acontece? Passa o tempo e ele assenta na cadeira de rei de Israel. E sabe o que acontece, irmã Carolina? Os amargurados se tornam pessoas do primeiro escalão de Davi, o braço direito, os homens que assentavam-se à mesa de Davi, eles se tornam os valentes de Davi, homens que eram desprezados, marginalizados, endividados, homens que pegavam uma espada e punham 800 homens por terra com uma espada, homens que entravam dentro das cavernas e tinha leões famintos e ele matava os leões, homens que não tinham medo de nada. Por quê? Porque eles seguiram um homem que tirou a alma da prisão. Porque o homem que tirou a alma da prisão foi por causa de um Deus que ele conhecia, e ele anunciou que esse Deus é conosco. Homem, levanta na sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sacerdote da casa, levanta. Existe um Deus para fazer diferença. Nós temos lugar para chegar. Não deixe a sua alma impedir você de caminhar. Não deixe a sua alma impedir você de adorar. Não deixe a sua alma impedir você de louvar. Não deixe a sua alma impedir você de batalhar as suas pelejas. Não deixe que contaminem a tua alma. Lava-te no sangue de Jesus e levanta para chegar à cadeira que Deus marcou para você. É com você. Não é com seu pai, não é com a sua mãe, é com você. Não é com seu filho ou filha, é com você. Não é com a sua esposa ou o seu esposo, é com você. Tira essas 12 horas. Tira 1 hora das 12 horas e vai buscar esse Deus para você ver se não muda tudo. Para você ver se não é Deus que está falando aqui nessa noite. Diga para Ele que não tem cansaço que te tira da oração mais. E você vai ver o poder do Deus que está falando com você. Vai lá e perdoa quem tem que ser perdoado. Vai lá e reconcilia com quem tem que ser reconciliado. E você vai ver se o teu Deus não é a sua porção. Perdoa e você é abençoada. Perdoa e você é o abençoado. Levanta para o clamor, levanta para a oração, levanta para 40 dias de oração em jejum, e você vai ver o que Deus faz. O diabo disse: abata-te, se angustie. O diabo diz: entra na sua latrina, entra na sua depressão. O Espírito Santo diz assim: sai, vem, eu te tomo pela mão, eu te esforço, eu te ajudo. Se passares pelas águas, elas não vão te afundar. Se pelo fogo, não te queimarás. Se pelos espinhos, eu andarei contigo. E Deus está dizendo: eu só quero uma coisa de você: reação. Levanta, acredita. Eu te digo que é melhor acreditar na palavra de Deus do que acreditar em qualquer outra coisa. Porque a palavra de Deus, até por ateus, foi provado que ela funciona na vida das pessoas. Então, fecha seus olhos, curva a sua cabeça.
do Kavanai, Orixama. Então a alma, ela já está curada. Manquete falou algo aqui que Deus disse a ela, muito importante. Já está em nós. Por quê? Porque o Calvário já foi vencido. Jesus já está assunto aos céus, à destra do Pai, no trono que detém todo o poder no céu e na terra, e Ele já nos deu o Consolador. Ele já nos deu a cura da alma. Se você crê que Isaías 53 está revelando Deus que te salvou, e você crê na obra da cruz, a obra da cruz não é só salvação, ainda que isso já é o máximo. Na obra da cruz tem salvação, mas também tem cura, tem libertação, tem mudança de história, tem o tirar do castigo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então clama ao teu Deus, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Clama ao teu Deus, abra a tua boca em nome do Senhor Jesus Cristo, e clama ao Deus que ouve. Abra, vedasse, amanda, abre a tua boca e ora, não fica disfarçando, fala alguma coisa com esse Deus que liberta, com esse Deus que cura, com esse Deus que muda. O diabo quer que você não faça isso, mas a palavra está dizendo: grita ao teu Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer. Ele é a sua porção. O cumprimento da promessa depende dele e do levantar da sua vida. O cumprimento da promessa depende dele e do seu levantar para ele. O cumprimento da promessa depende das palavras que têm saído da sua boca. Ao Deus que tudo pode, ao Deus que é o teu refúgio, a tua fortaleza. Levanta, 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 levanta. Que vontade de te adorar. Você vai adorar? Que vontade de ficar aqui. A sua alma saiu da prisão. Te adorar. Para que eu louve o teu nome. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto. O que importa é te adorar. Simplesmente te adorar.